Imagina encontrar alguém assim, desacordado, ferido, no meio de um caminho que você nem deveria ter seguido. E se esse encontro mudasse tudo na sua vida? Essa é a história de uma jovem viúva, e o segredo que esse homem carrega pode virar tudo de cabeça para baixo. Agora me conta, você ajudaria alguém desconhecido nessa situação ou seguiria em frente? Se essa história apareceu para você, talvez não seja por acaso. Talvez ela mereça mesmo ser ouvida até o fim. Então já se inscreve no canal e fica comigo, porque o que ele vai revelar, ninguém está preparado. Enterrei o Argemiro com o lenço no bolso do paletó. Aquele lenço azul de listras finas que a mãe dele tinha dado quando casamos, que ele dobrava sempre do mesmo jeito, com os 4 cantos para dentro, e guardava no bolso esquerdo todo o dia da vida como quem carrega escapulário. Eu mesma dobrei aquele lenço pela última vez com os dedos que ainda não acreditavam no que estavam fazendo e enfiei no bolso do paletó de veludo marrom que a gente tinha comprado para ele usar na missa de Natal e que ele usou uma vez só e depois ficou no armário esperando uma ocasião que não veio. A ocasião que veio foi o caixão. Isso foi há 3 anos. 3 anos. 2 meses e alguns dias que eu não conto mais porque contar faz doer diferente. E eu já tenho dor suficiente sem ficar medindo ela. Moro sozinha na fazenda desde então. A água escura tem 60 alqueires de terra roxa, um riacho que seca no meio do ano e enche no outro. Uma casa de 3 quartos que virou casa de 1 quarto porque os outros 2 eu fechei e não abro. E uma mata fechada nos fundos que o Argemiro sempre chamou de mata do fundo e que eu sempre chamei de aquela mata aí, porque nunca gostei dela, nunca soube explicar por quê, e agora sei menos ainda. Acordo às 5, faço café, cuido do pouco gado que sobrou depois que vendi metade para pagar dívida do ano passado. Conserto cerca quando precisa, e sempre precisa. Almoço sozinha com o rádio ligado não para ouvir, mas para ter barulho. Durmo cedo porque noite longa demais dá espaço para pensar, e pensar demais sozinha é buraco sem fundo. Essa é minha vida. Era minha vida. Até amanhã que encontrei o lenço. Foi numa segunda-feira de julho, com aquele frio seco do cerrado goiano que racha o beiço e faz a grama ficar cinza de madrugada. Eu tinha levantado no horário de sempre, feito o café de sempre, olhado pela janela da cozinha o campo de sempre. E então fui até a mesa para pegar o caderno onde anoto as despesas do mês. O lenço estava em cima do caderno, dobrado com os 4 cantos para dentro, do jeito dele. Fiquei olhando para aquilo por um tempo que não soube medir. O café esfriando na xícara, o rádio falando sozinho na prateleira, o frio entrando pela fresta da janela. Não toquei no lenço de imediato, fiquei olhando de onde estava, da distância de 2 metros, como quem olha para a cobra antes de saber se é venenosa ou não. Meu cérebro foi tentando explicar. Podia ser o vento que tinha entrado pela janela e jogado alguma coisa da prateleira. Mas a prateleira não tinha lenço azul de listras finas. Nunca mais tive lenço parecido com aquele em casa depois do enterro. Podia ser que eu tivesse guardado sem lembrar, mas eu não tinha. Eu sabia que não tinha, porque aquele lenço foi a última coisa que eu toquei do Argemiro. E coisa assim a gente não esquece onde colocou. Me aproximei devagar. Peguei com 2 dedos, com cuidado, como se pudesse esfarelar. Era de tecido, real, com aquele desgaste de coisa muito usada, o algodão puído nas dobras, a cor azul passada de tanto lavar. Cheirei sem querer, por instinto, e o cheiro me acertou no meio do peito como soco. Cheirava a ele, não a coisa velha guardada, não a mofo, não a gaveta. Cheirava ao Argemiro vivo, aquele cheiro específico de homem que trabalhou no sol e tomou banho e passou aquela água de colônia barata que ele comprava no mercado do vilarejo toda vez que ia, sem falta. Larguei o lenço na mesa, recuei 2 passos. Fiquei parada no meio da cozinha com as mãos no ar e o coração batendo em lugar errado, aquele batimento que sobe para o pescoço e fica lá pulsando onde não devia. Respirei. Respirei de novo.
Fui até a pia, abri a torneira, molhei o rosto com água fria. Me segurei na beira da pia e fiquei assim, pingando, olhando o ralo. Então, me lembrei do sonho. Tinha sonhado com o Argemiro na noite anterior. Isso não era novidade. Sonho com ele às vezes. Não toda noite, mas às vezes. E normalmente é sonho bom. Sonho de coisa que aconteceu, conversa que tivemos, viagem que fizemos uma vez só para Caldas Novas que ele ficou com vergonha de ficar na piscina porque não sabia nadar. Mas o sonho daquela noite tinha sido diferente. Ele estava na mata do fundo, aquela que fica nos fundos da fazenda e que tem uns 3 quilômetros de extensão e que o Argemiro entrava às vezes para caçar e eu nunca entrei na vida. Estava na mata, ferido, com a mão no peito, e tentava me falar alguma coisa, mas a voz não saía. A boca se movia, mas não tinha som, como televisão com o volume no zero. E então ele abaixou o olhar para o chão e apontou. No chão da mata, riscado na terra como com graveto, tinha um símbolo. Um círculo com 3 linhas saindo para baixo, como raiz de árvore. Simples assim. Mas no sonho aquilo tinha um peso que símbolo desenhado no chão não devia ter. Parecia importante da forma que só sonho consegue fazer uma coisa parecer, sem explicar porquê. Acordei antes do sol com aquilo na cabeça, e agora tinha o lenço na mesa. Fui até a janela da cozinha e olhei para a mata do fundo lá longe, aquela mancha escura no fim do pasto, onde o cerrado fecha e vira outra coisa mais densa, mais úmida, mais quieta. O Argemiro morreu de infarto. No hospital do vilarejo, numa quarta-feira à tarde, com eu do lado, segurando a mão dele até a mão ficar fria. Morte sem mistério, sem violência, sem pergunta, sem resposta. Coração que parou, como coração para. Então, por que eu estava olhando para a mata com aquela sensação de que tinha alguma coisa lá dentro que me pertencia? Não fui naquele dia. Dobrei o lenço, coloquei dentro da gaveta da cômoda do quarto, fechei a gaveta. Fiz meu dia. Cuidei do gado, consertei um pedaço de cerca que o boi tinha derrubado, almocei, ouvi o rádio, dormi cedo. Mas antes de dormir, abri a gaveta. O lenço estava lá, dobrado, quieto. Fechei a gaveta. Apaguei a luz. E fiquei no escuro ouvindo o cerrado lá fora, aquele barulho de grilo e vento e folha que eu conheço de cor, tentando não pensar no que estava pensando. Não consegui, porque o Argemiro tinha uma coisa que eu só fui entender depois que ele foi embora. Ele não gostava que eu me aproximasse da mata do fundo. Nunca proibiu, nunca brigou, não era homem de proibir nem brigar. Mas toda vez que eu falava em andar até lá, ele desviava. Mudava de assunto, sugeria outra coisa, aparecia com uma tarefa urgente que precisava ser feita agora. Com o tempo, eu parei de tentar sem perceber que tinha parado. Por que um homem faz isso? Por que um homem passa 22 anos desviando a mulher de um lugar? Fiquei com aquela pergunta no escuro até o sono vir, e o sono demorou. Quando veio, não trouxe sonho nenhum. Só escuro, e no escuro, de algum lugar que não soube identificar, o cheiro do lenço. Fim do capítulo 1. O capítulo 2 traz Severina encontrando as pegadas na beira da mata e o primeiro sinal de que ela não está sozinha naquela terra. Continue 1859, capítulo 2. Pegadas que começam do nada. Passei 3 dias sem chegar perto da gaveta. Não foi decisão pensada, não foi escolha que eu sentei e tomei. Foi o tipo de evitação que o corpo faz antes da cabeça autorizar, aquele desvio instintivo de quem passa longe de cozinha depois de se queimar no fogão. Eu sabia que o lenço estava lá. Sabia com aquela certeza incômoda de objeto que ocupa espaço dentro da cabeça, mesmo quando a gente não está olhando para ele. Fiz meus dias do jeito que faço. Acordei às 5, café, gado, cerca, almoço, rádio, cama. Mas alguma coisa tinha mudado no jeito que eu fazia essas coisas. Tinha uma camada a mais em tudo, uma atenção que antes não estava lá. Quando saía para o pasto, olhava mais para o fim da fazenda, onde o capim ralo vai cedendo para o cerrado fechado e o cerrado vai cedendo para a mata escura lá no fundo.
Quando o vento vinha de lá, eu parava o que estava fazendo e ficava quieta, como se o vento pudesse trazer recado. Não trazia, ou se trazia, eu não sabia ouvir. Na quinta-feira de manhã, 4 dias depois do lenço, saí cedo para verificar o bebedouro do pasto de baixo que tinha dado problema na boia. O sol ainda estava baixo, aquela luz rasa de começo de manhã que não esquenta, só ilumina, e o capim estava branco de geada fina, daquelas geadas de julho em Goiás, que derretem rápido, mas que enquanto estão ali, deixam o mundo com uma aparência de coisa parada, de fotografia. Atravessei o pasto devagar, com as botas afundando um pouco na terra úmida. Consertei a boia do bebedouro. Não demorou muito, era coisa simples, aquele parafuso que afrouxa e que eu já sei de cor onde apertar. Enquanto trabalhava, ouvi o gado se movendo no pasto de cima, os chocalhos batendo no ritmo lento de animal que pasta sem pressa. Quando terminei, me endireitei, limpei a mão na calça e olhei para frente. Estava mais perto da mata do que eu normalmente chegava. A linha do pasto acabava a uns 50 metros, onde o capim ia rareando, e o chão ia ficando mais vermelho e mais pedregoso, e as árvores iam engrossando até fechar. Daqui eu conseguia ver a entrada da mata com mais detalhe do que estava acostumada a ver. Foi então que vi as pegadas. Estavam na faixa de terra vermelha entre o fim do pasto e o começo da mata. Aquela faixa sem cobertura vegetal, onde a geada não tinha pegado e a terra estava escura de umidade. Pegadas de pé descalço, tamanho de adulto, formato miúdo, podia ser de mulher ou de homem pequeno. Iam em direção à mata. Me aproximei devagar. Agachei para ver melhor. Eram recentes. A terra ainda estava levemente levantada nas bordas, o que significa que tinham sido feitas poucas horas antes, provavelmente de madrugada ou muito cedo, antes da geada derreter. Fundas o suficiente para indicar peso real. Não era impressão, não era animal, não era coisa que o vento ou a chuva tinha desenhado no chão por acaso. Era pisada de gente. Segui as pegadas com o olhar, da beira do pasto em direção à mata. E então percebi a coisa que fez o ar sair dos meus pulmões de uma vez. As pegadas só iam para frente. Não voltavam. Fui até onde a mata começava. Olhei para dentro da vegetação densa e escura. Lá dentro, o sol não chegava direito. Chegava em pedaços, em faixas finas entre as folhas, e o que não era iluminado era sombra fechada. O cheiro era de terra molhada e folha podre e alguma coisa mais funda que não tem nome certo, aquele cheiro de lugar que não recebe vento. Chamei. Tem alguém aí? Minha voz saiu menor do que eu queria. Ficou na beira da mata e não entrou, parecia. Ninguém respondeu. Os pássaros que tinham parado de cantar quando eu me aproximei voltaram devagar, um por um, como se tivessem decidido em conjunto que o perigo tinha passado. Fiquei ali parada por um tempo, olhando para o escuro lá dentro, com as botas na beira de um mundo que eu não conhecia e que o Argemiro tinha passado 22 anos me mantendo longe. Voltei para casa. Naquela tarde, fui até o vilarejo. Niquelândia fica a 23 quilômetros da fazenda, estrada de chão os primeiros 12, asfalto esburacado o resto. Eu vou uma vez por semana comprar o que precisa, pagar o que precisa, trocar 2 palavras com quem aparece. É meu contato com um mundo que não é feito de capim e silêncio. Mas naquela tarde fui com propósito diferente. Fui atrás do seu Cícero. Cícero Bonfim tem 74 anos, mora numa casa de adobe perto da igrejinha do vilarejo. E é o homem mais velho da região que ainda tem memória boa e gosto de conversar. Conhecia o Argemiro desde antes de mim. Conhecia a fazenda Água Escura desde antes do Argemiro, porque o pai do Argemiro tinha comprado aquela terra do avô do seu Cícero, e esse tipo de história o povo velho guarda com cuidado de coisa preciosa. Bati na porta dele às 3 da tarde. Ele abriu, me olhou, sorriu com aquele sorriso de gente antiga que fica feliz com visita, porque visita é rara. Dona Severina. Que bom. Entra. Entrei.
Sentei na cadeira de palha da sala pequena que cheirava a incenso e a remédio de farmácia. Ele foi buscar água sem perguntar se eu queria, que é o jeito da gente velha do campo, oferece água antes de pergunta, porque água nunca se recusa. Tomei a água. Ele sentou na cadeira de frente, me olhando com aquela paciência de quem tem tempo de sobra e sabe que a pessoa vai chegar onde quer chegar na hora certa. Seu Cícero, eu disse, o senhor conhece a mata dos fundos da minha fazenda? Não foi pergunta. Ele ficou quieto um segundo, só um, mas eu vi. Conheço, ele disse, de nome. O senhor nunca entrou lá. Ele olhou para o copo de água na mão. Meu avô entrou, ele disse, uma vez. Contou para as filhas. As filhas contaram para os filhos. O que ele contou? Seu Cícero levantou os olhos para mim. Tinha uma coisa naquele olhar que não era medo, era respeito. A diferença é sutil, mas existe. Que a mata cobra, ele disse. Não mata, não machuca. Cobra. Cobra o quê? Eu disse. Ele ficou em silêncio por um tempo que eu não interrompi porque aprendi que silêncio de gente velha tem conteúdo. Memória, ele disse por fim. Dizem que quem entra lá fundo demais sai diferente, não diferente de aparência, diferente de dentro, como se tivesse deixado alguma coisa lá. Eu senti alguma coisa se mover dentro do meu peito. Não sei nomear o que foi. Foi reconhecimento, talvez, do tipo que chega antes de você entender o que está reconhecendo. O Argemiro entrava nessa mata, eu disse. Seu Cícero não respondeu imediatamente. Eu sei, ele disse por fim. E o senhor nunca me contou. Não era meu lugar, dona Severina. Homem não conta segredo de outro homem, ainda mais de homem que já foi. Segredo, eu repeti. Então, era segredo. Ele passou a mão no joelho, aquele gesto de quem está escolhendo palavra com cuidado. Não sei se segredo é a palavra certa. Era coisa que ele não falava. Tem diferença entre coisa que a gente esconde e coisa que a gente simplesmente não abre. Mas o senhor sabia que ele ia lá. Sabia. O senhor sabe o que ele fazia lá. Uma pausa longa. O relógio de parede da salinha bateu a hora. 4 badaladas. Não, ele disse. Isso eu não sei. E honestamente, dona Severina, acho que é coisa que o senhor seu marido queria que ficasse lá dentro. Me levantei. Obrigada pela água, seu Cícero. Ele me acompanhou até a porta. Quando eu estava saindo, ele falou de novo, mais baixo, como quem não quer que o vilarejo ouça. Dona Severina. Parei. Se a senhora for lá, ele disse, vai na beira, não vai fundo. E vai de dia, com sol alto. Virei para olhar para ele. O rosto dele estava sério, de um jeito que rosto de gente de 74 anos fica quando está falando de coisa que sabe de verdade. Por quê? Eu perguntei. Porque de noite, ele disse, a mata não distingue quem é de dentro de quem é de fora. Não perguntei o que isso significava. Achei que sabia, e achei que era melhor não confirmar ainda. Voltei para a fazenda com o sol caindo, aquela luz de fim de tarde que pinta tudo de cobre e faz a sombra das árvores crescer e crescer até engolir o chão todo. A estrada de chão estava seca e a poeira que o carro levantava ficava suspensa no ar da tarde parada. Aquela poeira vermelha de Goiás que gruda no rosto e no cabelo e que eu já nem sinto mais de tanto estar acostumada. Mas naquela tarde, senti. Senti a poeira, o cheiro da terra seca, o vento que não tinha, o silêncio do cerrado na hora que o dia vai embora, e os bichos do dia se calam, e os bichos da noite ainda não começaram. Aquele intervalo de silêncio absoluto que dura talvez 10 minutos, entre um turno e outro. Parei o carro na entrada da fazenda e fiquei dentro com o motor desligado, ouvindo. Nada. E então, vindo da direção da mata do fundo, muito longe, quase no limite do que o ouvido humano alcança, uma voz. Não dava para distinguir palavras, não dava nem para dizer com certeza se era homem ou mulher. Era só inflexão, o sobe e desce de voz humana falando, como quando a gente ouve conversa de quarto vizinho através da parede grossa e sabe que tem gente, mas não entende nada.
Durou alguns segundos, depois o primeiro grilo cantou, e o segundo, e o terceiro, e em menos de um minuto, o cerrado inteiro tinha voltado ao barulho normal de início de noite, aquela orquestra de inseto que eu conheço tão bem, que virou silêncio também. Fiquei dentro do carro por mais um tempo. Depois entrei para casa, acendi as luzes, fiz janta, fui até a gaveta da cômoda. Abri. O lenço estava lá. Mas dessa vez estava desdobrado, aberto, esticado, como se alguém tivesse aberto para mostrar algo que estava dentro. No centro do lenço, desenhado com o que parecia ser terra molhada, estava o símbolo do sonho. O círculo com 3 linhas saindo para baixo, como raiz de árvore. Fechei a gaveta, sentei na beira da cama. E entendi que na manhã seguinte eu ia entrar na mata. Não porque queria, porque estava sendo chamada. E tinha chegado o ponto em que ignorar o chamado ia custar mais do que atender. Fim do capítulo 2. O capítulo 3 traz Severina entrando na mata e encontrando o homem ferido encostado na árvore. O primeiro grande momento de tensão da história. Continue 19:01, capítulo 3. O que a mata guarda. Entrei na mata às 9 da manhã. Não de madrugada, não ao entardecer. 9 da manhã com o sol já alto e o dia já aquecido, do jeito que o seu Cícero tinha dito, porque conselho de gente velha que fala baixo merece ser seguido. Coloquei calça comprida, camisa de manga longa, bota de couro, chapéu de palha. Peguei o facão que o Argemiro deixou pendurado no paiol, aquele de cabo de madeira preta que ele afiava todo mês sem falta, e que eu nunca tinha pego para nada, mas que naquela manhã parecia necessário, sem que eu soubesse explicar por quê. Não contei para ninguém que ia. Não tinha ninguém para contar. Atravessei o pasto com o orvalho já seco e o gado me olhando com aquela indiferença de bovino que olha tudo do mesmo jeito, sem julgamento, sem curiosidade, só registra e segue pastando. Cheguei na faixa de terra vermelha entre o pasto e a mata. As pegadas ainda estavam lá. Com 4 dias, a terra tinha secado e as bordas tinham se firmado, mas a marca ainda era clara. Pé descalço, indo em direção à mata, sem volta. Parei na beira. O cheiro mudou imediatamente, como o cheiro sempre muda quando a gente passa de um ambiente para o outro. Do lado de fora era cheiro de cerrado seco, capim, esterco de gado, terra quente. Do lado de dentro era aquele cheiro que eu tinha sentido dias atrás e tentado nomear e não conseguido. Agora que estava mais perto, consegui chegar mais perto de uma descrição. Era cheiro de coisa viva demais. Não de podridão, não de coisa ruim. Era o cheiro de densidade, de muita vida concentrada num espaço, de raiz e fungo, e folha, e inseto, e umidade, e sombra, tudo junto, tudo ao mesmo tempo, como se a mata fosse um ser único respirando. Entrei. Os primeiros 50 metros foram normais, do jeito que começo de mata densa é normal, com a vegetação fechando acima da cabeça e a luz do sol chegando em pedaços menores, e os sons mudando. Lá fora tinha vento. Aqui dentro não tinha. Lá fora os pássaros eram barulhentos e espalhados. Aqui dentro os sons eram mais organizados, mais próximos, mais direcionados, como se os bichos soubessem exatamente onde estavam e onde estava cada um dos outros. Fui acompanhando as pegadas. Eram fáceis de seguir, onde o chão estava descoberto de folhagem. Onde o chão estava coberto, eu perdia por alguns metros e ficava parada, olhando em volta, escolhendo direção, pelo instinto que qualquer pessoa desenvolve quando aprende a andar em terra. Depois de uns 200 metros, as pegadas foram ficando mais fundas, como se quem tinha passado ali tinha começado a afundar mais no chão, ou como se o chão tivesse ficado mais mole, ou como se o peso tivesse aumentado. Não quis ficar pensando nas explicações possíveis. Continuei andando. A mata foi ficando mais densa, as árvores mais grossas, os troncos com aquele musgo verde escuro que só aparece em lugar que não recebe sol direto há muito tempo.
as raízes saindo do chão como dedos tortos, criando relevos que eu precisava desviar. Bambus fechando passagem de um lado. Cipó descendo do dossel como corda esquecida. Parei. Olhei em volta. Tinha uma quietude aqui que era diferente da quietude dos primeiros metros. Lá perto da borda, a mata era quieta porque a vegetação abafava o barulho de fora. Aqui, a mata era quieta de um jeito que parecia escolha, como se os bichos tivessem decidido ficar em silêncio. O grilo que tinha estado cantando desde que eu entrei parou. Percebi que tinha parado só quando parou, porque quando está cantando a gente não ouve, só percebe quando cessa. Silêncio completo. E então ouvi a respiração, não a minha. A minha eu controlava, devagar, pelo nariz, aquela respiração contida de quem está prestando atenção em tudo. Era outra respiração, pesada e regular, do tipo que vem de esforço ou de dor, aquela respiração de quem está segurando alguma coisa dentro do corpo que quer sair. Virei devagar para a esquerda. O homem estava encostado no tronco de um pequizeiro velho, daqueles com a casca grossa e escamosa que parece couro de bicho grande. Estava sentado no chão, com as costas no tronco e as pernas esticadas na minha frente, com a mão direita pressionada contra o lado esquerdo do peito, por cima da camisa. A camisa estava escura de sangue seco. Parei completamente. Ficamos nos olhando por um tempo que nenhum dos dois mediu. Ele não demonstrou surpresa quando me viu, o que foi a primeira coisa estranha, porque qualquer pessoa que está ferida e sozinha numa mata e vê alguém aparecer, demonstra alguma coisa, alívio ou susto ou qualquer coisa. Ele não demonstrou nada. Me olhou como quem estava esperando e finalmente viu chegar o que esperava. Era homem de uns 50 anos, talvez mais, com o rosto queimado de sol e uma barba de dias que não era barba cultivada. Era a barba de quem não teve condição de fazer a barba. O cabelo grisalho estava cheio de terra e folha seca. Os olhos eram escuros e estavam abertos demais, com aquela abertura de quem está lutando contra o sono que não pode dormir. A mão no peito não se mexia. Você voltou, ele disse. A voz saiu rouca e pequena, mas saiu inteira. E o que ela disse me pegou tão de surpresa que eu fiquei parada sem responder por um momento. Eu nunca estive aqui, eu disse. Ele fechou os olhos um segundo, respirou fundo com aquele esforço visível. Abriu. É assim que funciona, ele disse. Não entendi. Mas não era hora de entender. Era hora de agir. Porque o homem estava ferido e sozinho. E a ferida no peito não era coisa para ficar explicando antes de tratar. Me aproximei, agachei na frente dele. Tirei a mochila das costas, peguei o pano limpo que tinha trazido, porque pano limpo é coisa que mulher de roça aprende a carregar desde cedo, que serve para tudo. Deixa eu ver, eu disse. Ele afastou a mão devagar. A ferida não era de faca nem de bala. Era uma marca longa e funda no lado esquerdo do peito, do tipo que cipó pontiagudo ou galho seco faz quando a pessoa cai ou é arrastada contra ele. Feita há horas, o sangue já tinha coagulado nas bordas, mas o centro ainda estava úmido. Não era mortal, mas precisava de cuidado. Limpei com o pano umedecido com a água da garrafa que trouxe. Ele não fez barulho enquanto eu limpava, só apertou o queixo e fechou os olhos. Aquele esforço silencioso de quem está acostumado a suportar dor sem demonstrar. Quando terminei de limpar e amarrar o pano no lugar, ele abriu os olhos e me olhou com uma atenção que me deixou desconfortável. Não era olhar de ameaça, era olhar de quem está estudando alguma coisa que conhece, mas precisa confirmar. Como é seu nome? Eu perguntei. Mauro, ele disse. Mauro Serafim. O nome não me disse nada. E o senhor sabe o meu nome como? Você me disse, ele respondeu. Da outra vez. Não tem outra vez, eu disse. Nunca entrei nessa mata na vida. Ele me olhou sem discutir, sem concordar, com aquela paciência quieta de quem sabe de algo que o outro ainda não sabe e está esperando o momento certo de abrir. Tem marcas no senhor, eu disse.
no peito, embaixo da ferida. Vi quando limpei. Embaixo do sangue, na pele, havia marcas, não cicatrizes de corte, não tatuagem. Eram marcas que pareciam queimadas na pele, suaves, antigas, com aquela coloração mais escura que pele marcada pelo fogo tem décadas depois. Formavam um padrão, um círculo com 3 linhas saindo para baixo. Meu estômago virou. Era o símbolo do sonho. Era o símbolo que estava no lenço. Ele olhou para baixo, para a marca no próprio peito, e depois olhou para mim com aquela expressão que eu estava aprendendo a reconhecer como a expressão dele quando estava prestes a dizer alguma coisa que ia custar. Sua fazenda tem esse símbolo em algum lugar, ele disse. Não era pergunta. Eu engoli seco. No lenço, eu disse. E no sonho. Ele assentiu devagar. Seu marido deixou, ele disse. O Argemiro. Sim. Por quê? Ele ficou em silêncio por um tempo. Lá fora da mata, longe, um pássaro cantou 3 notas e parou. O silêncio voltou mais pesado do que antes. Porque ele fazia parte disso, Mauro disse por fim. E sabia que um dia você ia precisar saber. Fiz parte de quê? Eu disse. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele me olhou com aqueles olhos cansados e abertos demais. De um grupo que aprendeu a usar essa mata, ele disse, não para caçar, não para madeira, para esconder. Esconder o quê? Eu disse. E aí ele falou uma coisa que eu não estava preparada para ouvir, que ninguém jamais estaria preparada para ouvir sobre o homem com quem dormiu 22 anos, com quem tomou café toda manhã, com quem enterrou o filho que nasceu morto e seguiu de pé assim mesmo, com quem cresceu e envelheceu e acreditou que conhecia. Ele disse o nome do meu marido. E depois disse que o Argemiro não tinha ido lá sozinho naquela mata. Nunca tinha ido sozinho. Fui eu que congelei desta vez, não ele. Fiquei agachada na frente daquele homem ferido no meio da mata, com o sol da manhã chegando em faixas entre as folhas acima da minha cabeça e o cheiro de terra e de sangue seco e de coisa viva ao redor, e senti o chão se mover debaixo de mim de um jeito que chão não se move, que era o mundo se reorganizando para acomodar uma verdade nova e grande demais para caber no espaço que estava disponível. O senhor me conhece, eu disse. De verdade. Sim, ele disse. De onde? Ele demorou. De antes, ele disse. Antes de quê? De você esquecer. E foi então que os galhos quebraram. Atrás de mim, à direita. O barulho seco e inequívoco de peso pisando em graveto seco, o tipo de barulho que mata densa produz quando algo grande se move dentro dela sem se preocupar em fazer silêncio. Me levantei de uma vez. Virei. Nada visível. Só a parede verde e escura da vegetação, as sombras se movendo com o vento leve que tinha começado a entrar entre as árvores. Mas o barulho tinha sido real. Era real. Você precisa ir, Mauro disse atrás de mim. A voz mais urgente agora, aquela urgência controlada de quem não quer gritar, mas precisa que a mensagem chegue rápido. Virei para ele. E o senhor? Eu fico, ele disse. Eu sou de dentro. Eles não fazem nada comigo. Eles, eu repeti. Os que ficaram, ele disse. Os que escolheram não sair. Mais barulho, mais próximo. Mais de um ponto diferente agora. À direita e também à esquerda, como se a mata estivesse se fechando dos 2 lados ao mesmo tempo. Vai, ele disse. Sai pela direção que você entrou. Não desvia. Não para. E não olha para trás, Severina. Meu nome na boca dele me parou por um segundo. Você sabe meu nome. Ele me olhou com aquela expressão de sempre. Sempre soube, ele disse. Saí. Não corri porque correr em mata densa é cair. E queda em mata densa é problema que não tem hora para resolver. Mas fui rápido, mais rápido do que tinha vindo, com o facão na mão desbravando o cipó que eu não tinha desbravado na ida porque tinha desviado e agora não podia desviar. Tinha que ir em linha reta de volta. Os barulhos continuaram por um tempo, paralelos a mim, do mesmo ritmo do meu passo, como se me acompanhassem pela vegetação sem precisar estar no mesmo caminho que eu. Depois,
Foram diminuindo, depois pararam. Quando cheguei na beira da mata, na faixa de terra vermelha onde as pegadas ainda estavam, saí para a luz do sol com aquela sensação física de emergir, como quando mergulha e sobe e o ar preenche os pulmões de uma vez. Fiquei parada no sol, respirando. O gado no pasto me olhou com indiferença de sempre. Virei para trás. A mata estava quieta, fechada, verde e escura e impenetrável de aparência, como sempre esteve, como se nada dentro dela tivesse acontecido. Como se homem ferido e barulho de passos e marcas no peito e nome dito por voz que não devia saber fossem coisas que tinham acontecido em outro lugar ou em outro tempo. Desci o olhar para o chão. As pegadas de pé descalço ainda estavam lá, indo para a mata. Mas agora tinha outras pegadas junto. Minhas de bota, indo e voltando. E entre as minhas e as de pé descalço no meio, havia um terceiro conjunto de pegadas que eu não tinha visto antes e que não estava lá quando eu tinha chegado de manhã. Menores, de criança pequena, também indo para a mata, também sem voltar. Fui para casa sem olhar mais para baixo, mas carreguei aquelas pegadas dentro dos olhos o resto do dia, o resto da noite, e ainda carrego até hoje quando fecho os olhos no escuro, e o silêncio da fazenda fica pesado demais, porque a mata cobra a memória. E eu estava começando a entender que podia ter deixado mais lá dentro do que sabia. Fim do capítulo 3. O capítulo 4 traz o momento mais tenso da história. Severina descobre o que o Argemiro escondia na mata e precisa tomar a decisão mais difícil da vida. Continuo? Continue 19/03, capítulo 4. O que o Argemiro não disse. Naquela noite não dormi. Não foi insônia do tipo nervoso, aquele que a gente fica virando na cama e o pensamento não para. Foi outra coisa. Foi aquela vigília involuntária de quem o corpo entendeu que dormir não era seguro ainda, que tinha coisa no ar que precisava de atenção, que o instinto mais antigo que existe em ser humano, aquele instinto de animal que sente perigo antes de ver, estava acordado e não ia deixar o resto descansar enquanto não entendesse o que estava farejando. Fiquei na cama de olho aberto olhando o teto de madeira escura do quarto que foi meu e do Argemiro por 22 anos. Que eu conheço cada nó da madeira, cada mancha de umidade antiga, cada rachadura fina que apareceu com o tempo e que eu nunca mandei consertar, porque era uma das coisas que eu ia fazer quando tivesse tempo e nunca tinha. 22 anos. Fui somando enquanto o teto ficava quieto na minha frente. 22 anos de café da manhã junto. De divisão de cobertor no frio de julho. De briga pequena e reconciliação pequena, e o ciclo que é vida de casal, que é monótono e necessário como respiração. De enterrar filho que não ficou e seguir assim mesmo, juntos, sem palavras que dessem conta, mas juntos. De construir a fazenda do nada, vender boi, comprar cerca, perder safra, tentar de novo. 22 anos e eu não sabia o que ele fazia na mata. Não sabia quem eram os outros que iam com ele. Não sabia o que eles escondiam lá dentro, e não sabia o que eu tinha esquecido. Esse era o que mais pesava. Esse era o que ficava girando enquanto o teto ficava quieto. O Mauro tinha dito antes de você esquecer. Tinha dito, é assim que funciona. Tinha dito, a mata não deixa você levar tudo, sempre cobra alguma coisa. O que eu tinha deixado lá dentro. Quando? Por quê? Levantei às 4 da manhã. Antes do galo, antes do dia. Fiz café no escuro porque conheço minha cozinha sem precisar de luz. Sentei à mesa com a xícara quente nas mãos e fiquei assim, no escuro da cozinha, ouvindo o cerrado lá fora. Então me levantei, fui até o quarto do Argemiro. O quarto que eu tinha fechado. Tinha fechado a porta depois do enterro e não tinha aberto desde então, porque tinha coisas que eu não estava pronta para olhar e achei que era direito meu decidir quando estaria. Mas naquela madrugada cheguei na porta, coloquei a mão na maçaneta fria e abri. O cheiro foi a primeira coisa. Cheiro de lugar fechado, de roupa guardada, de couro da bota que ele deixava no canto.
E por baixo de tudo, faint, quase imaginação, aquele cheiro de homem que o lenço também tinha e que eu não esperava encontrar ainda tão presente num quarto fechado há 3 anos. Acendi a luz. Tudo estava como eu tinha deixado. A cama feita do jeito que eu tinha feito naquela última manhã, antes de ele ir para o hospital, quando ainda achávamos que era coisa passageira, que ia ser exame e remédio e volta para casa. O armário fechado, a mesinha de cabeceira com o copo d'água que eu tinha esvaziado, mas não lavado ainda, com a marca do fundo do copo ainda impressa no interior. Fui até o armário. Abri. As roupas dele estavam lá, penduradas, dobradas, organizadas do jeito dele, que era diferente do meu jeito, com as calças dobradas em 4 e não em 2, com as camisas arrumadas por cor do jeito que a mãe dele tinha ensinado e que ele nunca largou. Passei a mão nas camisas sem querer. O tecido estava frio. Fui até o fundo do armário, onde ele guardava as coisas que não eram de uso diário. Uma caixa de sapato com documentos velhos. O revólver velho que nunca usava, mas guardava por hábito. Uma lata de biscoito que ele usava para guardar correspondência antiga. E atrás de tudo isso, encostada na parede do fundo do armário, havia uma caixa que eu nunca tinha visto. De madeira. Pequena, do tamanho de uma caixa de sapato, mas de madeira escura e bem feita, com uma tranca de metal simples. Sem cadeado, só a tranca. Peguei. Era pesada para tamanho. Levei para a cozinha, pus na mesa, sentei na frente dela com o café que já estava frio do lado. Fiquei olhando para a caixa por um tempo. Depois abri. Tinha um caderno dentro, daqueles espirais de capa preta que se vende em papelaria de vilarejo, simples, sem nada escrito na capa. Embaixo do caderno tinha uma foto, 3 pedras pequenas de cor estranha, avermelhadas, e um pedaço de papel dobrado, que quando abri era um mapa desenhado à mão, com linhas que eu não soube identificar de imediato, mas que depois de olhar um tempo, reconheci como o contorno da minha fazenda, com a mata do fundo desenhada em detalhe e um ponto marcado bem no centro dela com um X. Peguei o caderno. A letra era do Argemiro. Conheço aquela letra torta e grande que ele tinha, que a professora primária nunca tinha conseguido endireitar e que ele carregou assim a vida toda, sem vergonha. A primeira página tinha uma data, 6 de março de 2012, 11 anos atrás. Começava assim, sem título, sem introdução, do jeito direto que ele fazia tudo. Hoje entrei pela 3ª vez. Fui com o Mauro e o Benedito. A mata deixou os 3 entrar, mas só eu e o Mauro chegamos até o centro. O Benedito voltou antes. Disse que as pernas não obedeciam mais perto do centro, que o corpo queria voltar, e ele deixou. Eu e o Mauro chegamos. O que tem no centro não é o que a gente esperava. Não é perigoso. É o contrário. É o lugar mais quieto que já fui na vida. Como se o tempo funcionasse diferente ali. Passamos o que pareceu 1 hora, mas quando saímos, o sol tinha mudado de lugar. Era muito mais tarde do que devia ser. A Severina não pode saber disso ainda. Não porque eu quero esconder, porque ela não está pronta. Quando estiver, eu conto. Parei de ler. Tive que parar porque a vista tinha embaçado, e quando a vista embaça de vez, não adianta tentar continuar. Enxuguei os olhos com as costas da mão. Respirei. Continuei. Tinha entradas ao longo dos anos. Não toda semana, não todo mês. De vez em quando, irregular, como quem registra as coisas importantes e deixa as outras passarem sem anotar. Em algumas entradas, ele descrevia o que via no centro da mata. A quietude que ele chamava de quietude diferente. Os sons organizados que eu mesma tinha notado quando entrei. A sensação de que o tempo tinha peso diferente ali dentro. Em outras entradas, ele falava do grupo. Eram 5 no total. Ele, o Mauro, um homem chamado Benedito, uma mulher chamada Irene e mais um que ele chamava só de o velho e nunca dava nome. E em algumas entradas ele falava de mim. Levei a mão à boca quando cheguei nessas. Não porque eram íntimas, não eram.
Eram do jeito dele, direto e sem floreio, mas o que diziam era pesado de um jeito que mão na boca é resposta involuntária. Entrada de 14 de setembro de 2015. A Severina foi à mata hoje. Eu vi ela saindo do pasto na direção da borda. Fui atrás. Ela não entrou, ficou na beira olhando. Mas alguma coisa me disse que ela estava sendo chamada. Não sei se ela ouviu. Ela não comentou nada à noite. Talvez não tenha ouvido. Ou talvez tenha ouvido e decidido não entrar ainda. Ela é assim, a Severina. Decide o tempo dela. Sempre decidiu. Entrada de 3 de janeiro de 2018. A Severina entrou na mata hoje. Eu não estava. Soube porque o Mauro me ligou do vilarejo. Ele tinha passado pela fazenda e visto as marcas na beira. Tentei falar com ela à noite. Ela não falou nada. Perguntei se tinha ido até o fundo do pasto. Ela disse que não. Mas os olhos dela disseram outra coisa. Se ela entrou, a mata cobrou alguma coisa. Sempre cobra. Não sei o que levou. Tenho medo de que tenha levado algo que ela vai sentir falta mais tarde e não vai entender por quê. Parei de novo. 2018. Eu não me lembrava de ter entrado na mata em 2018. Não me lembrava de nada que remotamente se parecesse com isso, mas tinha coisas de 2018 que eu me lembrava com uma imprecisão estranha, como lembrança vista através de vidro embaçado. Tinha achado que era coisa da memória mesmo, que a memória vai perdendo definição com o tempo, que é normal. Mas e se não fosse normal? E se não fosse o tempo? Continuei lendo mais devagar agora, com aquela atenção de quem está com medo do que a próxima linha pode dizer, mas não consegue parar. Última entrada. Data: 4 de novembro de 2021. 3 meses antes de ele morrer. Estou doente. O médico não disse em palavras, mas o jeito que ele olhou os exames disse: tenho coisas para resolver antes. A mais importante é a Severina. Ela precisa saber da mata, precisa saber o que o grupo fez, o que escondemos lá dentro, e principalmente precisa saber o que ela esqueceu. Vou contar tudo quando chegar a hora certa. Mas se não chegar, deixo o lenço. Ela vai entender o lenço. E quando entender, vai ir. E quando for, o Mauro vai estar lá. Porque o Mauro sempre está lá. O Mauro faz parte da mata agora de um jeito que eu nunca fui. E o Mauro vai contar o que eu não contei. A hora certa não chegou. Ele morreu antes. E deixou o lenço. Fechei o caderno. Fiquei sentada na minha cozinha, no escuro da madrugada, com o caderno na frente e as mãos no colo, e o coração batendo num ritmo que não era o normal, mais lento, mais fundo, o tipo de batimento que o corpo tem quando está processando algo que é grande demais para processar rápido. 22 anos. Ele sabia que eu tinha entrado na mata em 2018. Sabia que a mata tinha cobrado alguma coisa de mim e tinha guardado esse segredo por 3 anos, 2 meses e alguns dias que ele não viveu para ver. Fiquei com raiva. Foi a primeira coisa que senti de forma limpa e identificável naquela madrugada. Raiva. Daquele tipo que a gente sente de pessoa que amou muito e que fez alguma coisa errada, que é pior que raiva de inimigo, porque não tem para onde jogar, não tem como se livrar, porque a raiva e o amor ocupam o mesmo espaço e disputam o mesmo lugar. Por que você não me contou? Eu disse em voz alta para a cozinha vazia. A cozinha não respondeu. Claro que não. Mas eu precisava dizer. Por que você me deixou esquecer e não me devolveu o que eu perdi? Continuei. Por que você achou que eu não era capaz de saber? Por que você decidiu por mim? O relógio de parede marcou as 5. Lá fora, o galo cantou. O cerrado começou a acordar com aquela sequência de sons que eu conheço de cor, que é meu alarme desde sempre, o alarme que não precisa de pilha e nunca falha. Me levantei. Lavei o rosto. Olhei pelo espelho acima da pia, que é espelho pequeno e que pega só o rosto e parte do pescoço.
Olhei para mim mesma com aquele olhar direto que a gente às vezes evita, mas que naquela manhã eu precisava. 56 anos. Cabelo grisalho que eu nunca pintei porque nunca vi motivo. Rosto que o sol e o tempo trabalharam do jeito que trabalham em Mulher de Campo, com aquelas linhas que não são envelhecimento, são história, são marca de tudo que passou por esse rosto e ficou registrado. Mulher que perdeu filho antes de ter, mulher que perdeu marido depois de ter 22 anos, mulher que perdeu alguma coisa dentro de uma mata e não sabe o que é, mas mulher que está de pé, sempre de pé. Voltei para a mata às 10 da manhã. Peguei o mapa que estava na caixa de madeira, aquele desenhado à mão com o X no centro. Dobrei e enfiei no bolso da camisa. Peguei o facão de novo. Peguei água e o kit de curativo porque tinha homem ferido lá dentro que eu não sabia se ainda estava no mesmo lugar, mas que precisava de cuidado, independente de qualquer resposta. Entrei pela mesma borda de antes. As pegadas de criança ainda estavam no chão na entrada. Olhei para elas por um momento e depois olhei para frente e entrei. A mata me recebeu do mesmo jeito. O cheiro, a mudança de luz, o silêncio organizado que não é silêncio de verdade, mas que parece. Fui mais rápido dessa vez porque já sabia o caminho. O Mauro estava no mesmo lugar, no mesmo tronco de pequiseiro, na mesma posição, como se não tivesse se mexido desde ontem. Mas estava acordado, me olhando chegar com aquela expressão de sempre. "Bom dia", eu disse. "Bom dia", ele disse. Agachei, olhei o curativo. Estava limpo, sem sinal de infecção, pelo que eu conseguia ver. "Li o caderno", eu disse. Não olhei para ele enquanto disse. Fiquei olhando o curativo. Silêncio. "Eu sei", ele disse. "Você sabia que ele tinha escrito tudo?" "Sim. E não foi buscar a caixa depois que ele morreu. Não era para mim", ele disse. "Era para você. Na hora certa." Quase ri. Na hora certa eu repeti. Ele usou exatamente essa expressão. "O Argemiro sabia esperar", o Mauro disse. Era a qualidade maior dele. Paciência. "Paciência", eu disse. "Ou medo?" Essa pergunta ficou no ar entre nós por um momento. "As duas coisas", ele disse por fim. "Às vezes são a mesma." Me sentei no chão de frente para ele. A terra estava fria e úmida, mas não me importei. "O que a mata levou de mim", eu disse. "Em 2018. Ele ficou em silêncio por tempo longo. "Uma memória", ele disse. "Qual?" Ele me olhou com aquela atenção pesada. "A sua filha", ele disse. O ar saiu do meu corpo. Não foi de vez, foi devagar. Como quando o pneu fura, aquele esvaziamento lento que é quase mais cruel do que o rápido. "Eu não tenho filha", eu disse. "Meu filho nasceu morto." "Filho, não filha." Ele não respondeu. "Eu não tenho filha", eu disse de novo. A voz não estava firme mais. Ele continuou me olhando sem falar. E foi então que aconteceu a coisa que eu não tenho palavra certa para descrever. Não foi lembrança exatamente. Foi mais como quando a gente perde um objeto e fica dias sem saber onde está e de repente acha, e o momento de achar não é só achar o objeto, é achar também o buraco que ficou quando estava perdido, é sentir o buraco e o preenchimento ao mesmo tempo. Uma imagem, rápida, desfocada nas bordas, eu dentro da mata, mais jovem do que sou hoje. Então era 2018 mesmo, de dia, com sol. E do meu lado, segurando minha mão, uma menina de talvez 6, 7 anos, com o cabelo escuro e os olhos do Argemiro. E depois nada. A imagem acabou como imagem de sonho acaba quando o sono é interrompido. Mas deixou o gosto. Deixou o gosto específico de coisa real que ficou esquecida por tempo demais. Passei a mão no rosto. Estava tremendo. Não a mão só. O queixo, o ombro, aquele tremor que começa no centro do peito e irradia para fora quando alguma coisa muito grande é colocada no colo de uma vez. "Onde está ela?", eu disse. A voz foi um fio. Mauro fechou os olhos. "Na mata", ele disse. "Desde 2018. Ele não respondeu de imediato.
A mata não retém gente, ele disse por fim, cuidadoso, como quem escolhe cada palavra antes de soltar. A mata cobra a memória. Mas a menina entrou sozinha depois. Entrou procurando o que você tinha esquecido. Procurando a mim. Procurando a memória de você. Ele corrigiu. Que é diferente. Fiquei olhando para ele sem entender completamente, mas entendendo o suficiente. Ela ainda está aqui, eu disse. Sim, e eu posso chegar até ela. Ele abriu os olhos. Você pode, ele disse. Mas tem que escolher. Escolher o quê? Ele me olhou com aquela expressão que eu tinha aprendido a reconhecer como a expressão que ele fazia quando a coisa que ia dizer custava. Se você chegar até ela e trouxer ela, você vai recuperar a memória, ele disse. Vai lembrar de tudo, mas a mata vai cobrar de volta o que você levou sem querer na primeira vez. O que eu levei, a paz. Ele disse simples, aquela quietude que você tem, que as pessoas que te conhecem notam, que você acha que é personalidade, mas que a mata deixou quando levou a memória. Troca justa, do jeito que a mata entende troca. Fiquei processando isso. Então, se eu trouxer minha filha, eu disse, eu perco a paz que tenho. Você ganha a dor que perdeu, ele disse, e ganha ela junto com a dor. Sentei com aquilo por um momento. Pensei na minha rotina, no café de todo dia, na cerca, no gado, no rádio ligado para fazer barulho, na vida que era sobrevivência, mas que tinha uma ordem, uma quietude que eu achava que era minha, mas que talvez não fosse, que talvez tivesse sido comprada com moeda que eu não sabia que tinha gasto. E pensei na menina de cabelo escuro e olhos do Argemiro segurando minha mão dentro de uma mata que cobra o que a gente deixa. Não tem escolha, eu disse. Mauro me olhou. Tem sempre, ele disse. Não para mim, eu disse. Me levantei, peguei o mapa do bolso, olhei para o X no centro. Quanto tempo tenho antes de escurecer? Ele olhou para cima, para o sol que entrava em faixas entre as folhas. 4 horas, ele disse. Talvez 5. E de noite? De noite você não vai querer estar no centro, ele disse. De noite é diferente de tudo o que eu descrevi. Então preciso ir agora. Ele assentiu. Fui. Sem olhar para trás dessa vez. Não porque ele tinha mandado não olhar. Porque olhar para trás, quando se vai em direção a algo que precisa ser feito, é perder tempo que não se tem. E eu não tinha tempo a perder. Nunca mais. Fim do capítulo 4. O capítulo 5 é o final. Severina chega ao centro da mata, encontra a menina e toma a decisão que vai mudar o significado de tudo. O desfecho que você está esperando. Continuo? Continue 19/06, capítulo 5. O que se recupera e o que se paga. O centro da mata não era o que eu esperava. Não sei o que eu esperava, na verdade. Algo dramático, talvez. Algo que justificasse o peso de tudo que tinha vindo antes. O lenço na mesa, as pegadas sem volta, o caderno do Argemiro, o homem ferido no tronco do pequizeiro, as imagens que voltavam em fragmentos como cacos de espelho que a gente tenta juntar e corta o dedo antes de ver o reflexo completo. Mas o centro da mata era simples. Era uma clareira. Pequena, quase circular, com uns 15 metros de diâmetro. O chão era de terra escura e limpa, sem a folhagem que cobria o restante da mata, como se nada caísse ali ou como se o que caísse fosse absorvido rápido demais para deixar rastro. No meio da clareira havia uma árvore diferente de todas as outras que eu tinha passado no caminho. Não era maior necessariamente, mas era mais antiga, aquele tipo de antigo que a gente sente antes de ver, que a casca grossa e retorcida carrega nas camadas de tempo que nem o próprio tempo sabe contar. As raízes saíam do tronco em todas as direções, emergindo do chão e voltando, criando aquelas curvas de madeira dura que pareciam braços afundando e ressurgindo da terra em câmera lenta, e desenhado na terra ao redor do tronco, com linhas finas como feitas por dedo paciente. O símbolo. O círculo com 3 linhas saindo para baixo.
O mesmo do sonho, o mesmo do lenço, o mesmo na pele do Mauro. Parei na borda da clareira. O silêncio aqui era diferente de todos os silêncios anteriores. Não era o silêncio da mata que estava quieta por algum motivo que eu não entendia. Era o silêncio de lugar que nunca foi barulhento, que não precisava de barulho, que existia antes de qualquer som ter sido inventado e que ia existir depois de todos os sons acabarem. Demorei um momento parada na borda, não de medo, de respeito, porque tem lugares que pedem que a gente pare um segundo antes de entrar. Não todo lugar, a maioria dos lugares a gente entra sem cerimônia, porque a maioria dos lugares não pede nada. Mas esse lugar pedia uma pausa, e eu dei. Depois entrei na clareira. Ela estava do outro lado da árvore, sentada no chão com as costas apoiadas numa das raízes grandes, com os joelhos dobrados no peito e os braços ao redor dos joelhos, aquela posição que criança adota quando está esperando há muito tempo e já não tem mais energia para manter postura diferente. Cabelo escuro, comprido, embaraçado de tempo e de mata. Roupa que tinha sido azul e era agora de uma cor indistinta de coisa muito usada. Descalça, com os pés sujos da terra escura da clareira. Os olhos do Argemiro. Aqueles olhos castanho escuro quase preto, levemente fundos, com aquele jeito de olhar que ele tinha de ficar completamente quieto quando prestava atenção em algo, sem piscar demais, sem desviar. Ela me olhou chegar sem se mover, sem surpresa, sem alívio imediato, que seria a reação esperada de criança que vê adulto depois de longo tempo sozinha. Só reconhecimento. O mesmo reconhecimento que o Mauro tinha tido. Como se ela soubesse que eu ia chegar e tivesse esperado com a certeza tranquila de quem aguarda coisa que é inevitável. Fiquei parada a uns 3 metros dela. Não sabia o que dizer. Nunca fui de discurso. Nunca fui de palavra fácil. E naquele momento específico da minha vida, diante daquela menina de olhos do meu marido morto, sentada numa clareira no centro de uma mata que cobra memória, qualquer palavra que eu pudesse ter preparado teria sido insuficiente de qualquer forma. Então não preparei nenhuma. Cheguei mais perto. Sentei no chão de frente para ela. Na terra fria e escura da clareira, de frente para ela, no mesmo nível. Ela me olhou. Eu a olhei. Quanto tempo? Eu disse por fim. Não era pergunta completa, mas ela entendeu. Ela franziu levemente o senho, aquele gesto de criança que está calculando coisa que adulto normalmente já calculou. Não sei, ela disse. Aqui o tempo é diferente. A voz era de criança, mas com uma cadência que não era de criança. Era de quem ficou muito tempo sozinho com os próprios pensamentos e os próprios pensamentos foram amadurecendo na ausência de companhia. Como você se chama? Eu perguntei. Ela ficou em silêncio por um momento. Você não me nomeou, ela disse. Então não tenho nome aqui. Aquilo me acertou de um jeito que não esperava. O Argemiro nunca tinha dito o nome dela no caderno, em nenhuma entrada. Tinha dito a sua filha, tinha dito a menina, mas nunca um nome. E eu não me lembrava, porque não me lembrava dela de forma nenhuma ainda. Só aquele fragmento de imagem com a mão na minha, dentro da mata. Fui buscar um nome de dentro de mim. Não pensei muito. Nome de filho não se pensa muito. Vem de algum lugar que não é cabeça. Araci, eu disse. Ela ficou me olhando por um momento, depois, muito levemente, os cantos da boca dela subiram. Não era sorriso de alegria, era sorriso de reconhecimento, como quando a gente ouve palavra em idioma que aprendeu, mas faz tempo não usa e de repente entende que ainda sabe. Araci, ela repetiu, testando, aceitando. Sim, eu disse. Ficamos assim por um tempo que a clareira não mediu. Eu tinha perguntas. Tinha um rio de perguntas represado, que queria sair tudo ao mesmo tempo, como funciona a questão que ficou guardada tempo demais. Como você entrou? Por que você ficou? O que você viu aqui dentro? O que a mata te disse? O que a mata levou de você? Mas fiquei quieta, porque tinha alguma coisa naquele lugar que ensinava a ficar quieta.
que tornava o silêncio natural de um jeito que silêncio raramente é, que fazia a ausência de palavra parecer não vazia, mas cheia, cheia de coisa que palavra atrapalharia se viesse. Foi ela que falou primeiro. Você demorou, ela disse, sem acusação, só observação. Eu não sabia, eu disse. Eu sei, ela disse. Ele me contou. Quem? Ela levantou o olhar para cima, para a copa da árvore antiga que se espalhava sobre a clareira inteira, aquele dossel denso que deixava entrar só faixas de luz. O homem da árvore, ela disse. Mauro. Ela inclinou a cabeça levemente. Ele vem às vezes, ela disse. Não fica muito tempo, mas vem. Faz quanto tempo que você está aqui? Eu perguntei de novo. Ela ficou em silêncio por um momento. Desde que você foi embora sem mim, ela disse. Aquilo foi a frase mais pesada que ouvi na minha vida. Mais do que o médico falando sobre os exames do Argemiro. Mais do que o padre falando as palavras do enterro. Mais do que o silêncio da cama grande demais depois que ficou vazia. Desde que você foi embora sem mim. Não foi abandono. Eu sabia disso, no fundo, com aquela certeza que a gente tem das coisas que o corpo guarda quando a cabeça não guarda. Não foi abandono, porque eu não sabia que ela existia quando saí. A mata tinha levado a memória, e sem a memória não tinha como voltar buscar o que não sabia que tinha deixado. Mas ela tinha esperado assim mesmo, porque criança espera. Porque criança não tem outro recurso que não seja esperar que adulto que ama apareça. Me aproximei mais um pouco, estendi a mão. Ela olhou para minha mão por um momento. Depois, desdobrou os braços dos joelhos devagar, como quem está desfazendo posição que manteve por tempo longo demais, e pôs a mão pequena dentro da minha. Dedos frios, reais. O coração me subiu para o pescoço. Vamos, eu disse. Ela se levantou. Saímos da clareira juntas. Ela do meu lado, a mão na minha, os pés descalços pisando na terra da mata, sem se importar com raiz ou folha ou umidade. Tinha uma familiaridade no jeito que ela andava ali dentro, que me disse que ela conhecia cada metro daquela mata, que tinha percorrido cada pedaço nos anos que ficou, que a mata tinha sido seu mundo completo. Aquilo doía de um jeito diferente de tudo. Fomos andando no silêncio que a mata mantinha ao redor de nós. Os pássaros não cantavam quando passávamos, mas também não fugiam. Ficavam quietos nas árvores, nos olhando passar, com aquela atenção sem julgamento de bicho que observa e não interfere. Quando passamos pelo pequizeiro, parei, o Mauro não estava mais lá. Só o tronco, com as marcas na casca onde ele tinha se apoiado, com um pequeno rastro no chão de onde ele tinha se movido. Saído pela mata adentro ou de outro jeito qualquer, não sabia dizer. Aracy parou do meu lado, olhou para o tronco vazio. Ele foi, ela disse. Parece, eu disse. Ela ficou olhando por um segundo. Ele dizia que ia embora quando você chegasse, ela disse. Que não precisava mais ficar. Que não precisava mais ficar. Eu repeti baixinho. Guardei isso. Continuamos. A borda da mata chegou de repente, como borda de mata sempre chega, aquela transição de fechado para aberto que parece mais abrupta do que deveria, como se a floresta tivesse um limite rígido que ela mesma respeitava. Saímos para a luz do fim de tarde. O sol estava baixo, aquela posição das 4:30, 5 da tarde, quando a luz vem de lado e pinta tudo de dourado sujo, aquela luz que eu sempre evitei porque sempre me lembrava do Argemiro sem que eu entendesse bem porquê. Agora entendia melhor. Era a luz que ele mais gostava. Saía da varanda nessa hora toda a tarde que podia e ficava olhando o campo com aquele silêncio satisfeito de homem que construiu alguma coisa com as próprias mãos e gosta de olhar para isso. Parei na faixa de terra vermelha. Aracy parou do meu lado. Ela olhou para o campo aberto, para o pasto, para o céu enorme de Goiás que a mata fechada não deixava ver. Piscou algumas vezes, aquele ajuste dos olhos que saem do escuro para a luz. E então ela soltou um ar longo, lento do fundo do peito.
O tipo de ar que a gente solta quando chega em lugar que é lar, mesmo sem nunca ter estado. Você sente, eu disse mais para mim do que para ela. Ela me olhou. Sinto o quê? Eu não soube responder direito. Não sei nomear, eu disse, mas sinto que você sente. Ela olhou de volta para o campo. É grande, ela disse. É, eu disse. Ficamos paradas um momento. O gado lá no pasto tinha parado de se mover. Estava nos olhando com aquela indiferença característica que agora eu achava graciosa, de um jeito que nunca tinha achado antes. O trovão apareceu correndo do lado da casa assim que nos viu. Chegou até nós com aquela corrida torta de cachorro velho que as patas não obedecem completamente, mas que o entusiasmo compensa. Foi direto para Araci, farejou os pés descalços, farejou as mãos, farejou o joelho. Ela agachou e abraçou o pescoço dele sem cerimônia. Ele ficou quieto, a cabeça pesada no ombro dela, os olhos fechados, como se conhecesse, como se sempre tivesse conhecido. Entrei em casa com ela pela porta dos fundos. Acendi a luz da cozinha. A luz amarela de sempre, que não é bonita, mas é minha, que ilumina a mesa e o fogão e a prateleira do rádio do jeito que ilumina toda a noite desde que me lembro. Araci ficou parada no meio da cozinha, olhando em volta com aquela atenção silenciosa. Os olhos foram na geladeira, no fogão, no rádio, na janela, na mesa. Pararam na mesa, na xícara de café que eu tinha deixado ali de manhã, fria, esquecida. Ela foi até a mesa, pôs a mão ao redor da xícara sem pegar. Ficou assim, com a mão ao redor da xícara fria, olhando para ela. Ele tomava café aqui, ela disse. Eu fui até o fogão. Peguei a chaleira. Todo dia, eu disse. 2 xícaras, uma atrás da outra. Dizia que a primeira acordava o corpo e a segunda acordava o juízo. Ela ficou quieta um momento. Depois, muito baixo. Eu sei, pus a água para esquentar. Não perguntei como sabia. Tinha coisas que ela carregava de um lugar que eu não conseguia alcançar completamente e que não era necessário alcançar. Ela era filha do Argemiro, de alguma forma que eu não conseguia explicar racionalmente, e que a mata tinha guardado e devolvido do jeito que a mata guarda e devolve as coisas, sem pedir permissão e sem oferecer explicação completa. Às vezes, a explicação completa não é o que importa. Às vezes o que importa é a xícara quente e alguém do outro lado da mesa. Fiz o café, pus 2 xícaras na mesa. Sentei. Ela sentou do outro lado. Tomamos o café no silêncio da noite que estava chegando lá fora, com o cerrado começando a cantar seu turno noturno e o trovão se acomodando no chão perto da porta com um suspiro longo de satisfação. E foi nesse silêncio, nessa cozinha, com o café que esfriava devagar entre nós, que senti chegar o que o Mauro tinha dito que viria. A dor que eu tinha perdido não veio de uma vez, veio como chuva que começa com gota e vai adensando, aquela progressão que dá tempo de preparar, mas não de evitar. Veio a memória dela chegando em fragmentos que se juntavam como peças de coisa que tinha sido inteira, a mão pequena na minha, a voz chamando-me, chamando por um nome que eu não ouvia mais, o cheiro de cabelo de criança que é um cheiro que não tem igual no mundo. E veio junto a dor de ter perdido isso sem saber que tinha. De ter vivido 3 anos achando que minha ferida era só o Argemiro, quando tinha mais uma ferida embaixo da primeira, que eu não conseguia ver, porque não me lembrava do que tinha causado. Não foi chorar de colapso, não foi chorar de desespero. Foi o chorar quieto de mulher que aprendeu a chorar sem fazer alarde, porque sempre chorou sozinha. Aquele chorar que vem pelos olhos, sem abalar o rosto inteiro, sem barulho, sem performance. Araci olhou para mim chorar. Não ficou com expressão de susto, não ficou com expressão de desconforto. Ficou com a expressão calma de quem entende o que está vendo e sabe que não precisa fazer nada além de ficar. Passou a mão por cima da mesa. Pôs sobre a minha. A mão pequena, fria, real. Não disse nada, não precisava. Naquela noite abri o 2º quarto.
Não o quarto do Argemiro, o outro, o que eu também tinha fechado, o que tinha sido pensado como quarto de filho, quando eu ainda achava que ia ter filho para colocar nele, e que depois virou o quarto de hóspede que nunca hospedou ninguém, e que eu tinha fechado junto com o quarto do Argemiro, porque fechar era mais fácil do que entrar. Abri a janela, sacudi o lençol, pus fronha no travesseiro. Araci ficou na porta me olhando fazer isso. Você sabe dormir em cama, eu disse. Não era pergunta séria, era o tipo de coisa que a gente fala quando está fazendo alguma coisa com as mãos, e a cabeça precisa de conversa leve para não ir pesada demais. Ela inclinou a cabeça. Acho que sim, ela disse. Lembro de cama. Lembra de muita coisa, eu disse. Algumas, ela disse. Às vezes lembro de coisas que não sei de onde vêm. Pensava que eram sonhos. Não eram, eu disse. Eu sei, ela disse. Terminei de arrumar a cama. Fiquei parada na porta olhando para o quarto. Era o quarto mais simples do mundo. Cama de solteiro, colchão velho, janela dando para o pasto, piso de cimento pintado de vermelho desbotado. Mas tinha uma janela, e a janela tinha lua. E a lua de julho em Goiás é grande e branca e ilumina quarto sem precisar de luz elétrica. Araci entrou devagar. Foi até a janela. Ficou olhando para o pasto banhado de lua, para o cerrado lá longe, para o céu limpo de estrelas que só céu de roça longe de cidade tem. Bonito, ela disse. É, eu disse. Ela ficou olhando por mais um tempo. Depois foi até a cama, deitou, puxou o lençol. Me olhou da cama com aqueles olhos escuros do Argemiro. Você vai ficar, ela disse. Aqui do lado, eu disse. Ela assentiu. Fechou os olhos. Saí devagar, deixei a porta entreaberta. Fui até a varanda. Sentei na cadeira de balanço. O cerrado cantava lá fora com aquela plenitude de início de noite que eu conheço de cor. Grilo, sapo, vento no capim, a vaca mugindo lá no pasto de baixo, o trovão se acomodando do meu lado com a cabeça na pata. Olhei para a mata do fundo. Lá longe, no escuro, a mata era uma mancha negra contra o céu estrelado, densa e quieta e cheia de coisa que eu entendia agora diferente do que entendia quando o sol tinha nascido. A mata cobra, mas também devolve, do jeito dela, no tempo dela, com o preço dela. E o preço que eu tinha pago naquela noite era a paz, que não era minha, que tinha sido deixada ali como troco de memória roubada, e que tinha me acompanhado por anos, sem que eu soubesse que era emprestada. Estava sentindo a falta dela já. Aquela quietude fácil que eu tinha tido, aquele adormecer sem peso, aquele acordar sem fissura, estava sentindo ir como sempre se sente, ir a coisa que só se nota quando vai embora. No lugar dela, a dor voltava. A dor de tudo, do Argemiro, do filho que ficou 3 dias, dos anos que a mata tinha guardado o que era meu, da culpa de ter entrado sem saber e saído sem ela. Mas junto com a dor, o resto. A menina de olhos escuros dormindo no quarto que eu tinha mantido fechado porque não sabia para que servia. Agora sabia. Mauro Serafim eu nunca mais vi. Voltei à mata 2 vezes nas semanas seguintes, pela borda, do jeito que o seu Cícero tinha dito. Não fui até o centro. Procurei algum sinal dele, alguma marca de presença. Não encontrei nada. Nem o rastro no chão do pequizeiro que a chuva de agosto tinha apagado. O seu Cícero, quando contei o que tinha acontecido, me ouviu do começo ao fim sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um tempo longo. Ele sempre foi da mata, ele disse por fim. Desde que eu era novo, que os mais velhos falavam do homem que ficou na mata do Argemiro. Eu nunca entendi bem. Agora entendo menos ainda. O senhor acha que era real? Eu perguntei. Ele me olhou com aquela expressão de 74 anos que não simplifica o que não é simples. Você trouxe a menina, ele disse. Trouxe. Então alguma coisa era real, ele disse.
Isso foi tudo que ele disse sobre o assunto. Era suficiente. Araci foi crescendo na fazenda com aquela adaptação silenciosa de criança que a vida já ensinou antes do tempo a não estranhar o estranho. Não foi fácil. Nada do que vale a pena é. Teve dia que ela acordou no meio da noite sem conseguir explicar o que sentia, com aquele olhar perdido de quem está entre dois lugares e não sabe em qual está. Ficava do meu lado até o olhar assentar, até o lugar virar esse lugar e não mais aquele. Teve dia que eu também acordei assim. Somos parecidas nisso, eu e ela. Mulheres que ficaram tempo demais entre lugares e que ainda estão aprendendo que esse lugar, esse aqui, com o capim e o gado e o rádio e o café, é o lugar real. Que esse aqui é o lar. Fui ao cartório do vilarejo regularmente durante meses. Tinha papelada que a vida simples de roça não me tinha ensinado a resolver. Formulários que a mulher do cartório ia preenchendo devagar, com aquela paciência de quem já viu muita situação que não cabia em formulário nenhum. Não questionou demais. Gente do interior aprende cedo que há histórias que existem antes da burocracia, que às vezes a vida é mais velha do que o papel. Araci Muniz, filha de Severina Muniz, Fazenda Água Escura, Niquelândia, Goiás. Quando a mulher do cartório leu o nome em voz alta para conferir, eu olhei para Araci, que estava sentada do meu lado na cadeira de plástico dura da saleta. Ela me olhou de volta e fez aquele sorriso pequeno de reconhecimento que eu aprendi a reconhecer como o sorriso dela, aquele que não é de alegria fácil, mas de coisa que assentou no lugar certo. Hoje de manhã, eu acordei com o sol ainda nascendo. Fiz o café. Fiz para dois, como sempre faço para dois, mas agora os dois somos eu e ela. E ela acorda cedo, porque criança de roça acorda cedo, e não tem jeito diferente. Ela entrou na cozinha com o cabelo bagunçado de sono e o trovão atrás, que agora dorme no quarto dela, e que ela aceitou com a naturalidade de quem sempre teve cachorro, mesmo não tendo. Sentou na cadeira. Peguei as 2 xícaras, servi o café, sentei do outro lado. Ela tomou o primeiro gole com as 2 mãos ao redor da xícara. Aquele jeito de segurar xícara quente que minha mãe tinha e que eu tenho e que ela agora tem também, que não ensinei e que veio de algum lugar que talvez seja o mesmo lugar de onde vêm todas as coisas que a gente carrega sem saber como recebeu. Lá fora, o sol estava subindo sobre o pasto. A luz batendo de lado no capim molhado de orvalho. Aquela luz de começo de manhã que não esquenta ainda, mas promete. E pela primeira vez em muito tempo, 4 anos, 3 meses e dias que parei de contar, eu estava sentada na minha cozinha com o café quente e alguém do outro lado da mesa. Não era o Argemiro. Nunca ia ser o Argemiro. Mas era alguém. E esse alguém tinha os olhos dele, e tinha ficado esperando por mim num lugar que não tem explicação completa, e tinha me dado a mão quando a minha mão foi estendida, e estava aqui agora tomando café na minha cozinha com o cabelo bagunçado e o cachorro velho aos pés. Algumas coisas na vida não têm explicação que caiba em palavras, e eu aprendi. Tarde, mas aprendi que não caber em palavras não significa não ser verdade. Significa só que é maior do que palavra. Olhei pela janela da cozinha. A mata do fundo estava lá no horizonte, aquela mancha escura e densa que sempre esteve, que eu olhei por 40 anos sem entender completamente e que agora olho diferente, não com medo, não com aquela desconfiança que carregava sem saber de onde vinha, com respeito. Com a humildade de quem entende que há lugares no mundo que têm regras mais antigas do que a gente e que a gente não vai entender completamente e que está tudo bem não entender, desde que se respeite. A mata cobra, mas também guarda. Às vezes guarda o que a gente não sabia que tinha. E às vezes, quando a hora certa chega, devolve, do jeito que sabe, no tempo que é dela, com o preço que acha justo. E a gente aceita o preço ou não aceita, mas a mata não muda a regra por isso. Nunca mudou, não vai mudar.
Araci terminou o café. Pousou a xícara na mesa com aquele barulhinho pequeno de cerâmica em madeira que é o barulho mais comum do mundo e que naquela manhã eu ouvi como se fosse a primeira vez que ouvia. Hoje eu ajudo com o gado, ela disse. Você sabe mexer com gado, eu disse. Ela pensou por um segundo. Aprendo, ela disse. Aprende, eu disse. Ela se levantou, foi até a janela, olhou para o pasto do mesmo jeito que o Argemiro olhava, com aquela quietude satisfeita de quem olha para a coisa que é sua e sabe que é. Vou buscar as botas, ela disse. Fui até o armário do corredor. Peguei as botas velhas que eu tinha guardado sem saber porquê, daquelas de borracha verde que ficam no fundo do armário esperando o pé que ainda não chegou. Eram pequenas, eram de criança. O Argemiro tinha comprado, sem me contar. Guardei aquilo no peito sem dizer nada, dobrado, do jeito que a gente guarda as últimas gentilezas de quem foi embora, com cuidado de coisa frágil. Dei as botas para ela. Ela calçou. Ficou de pé, olhando os pés calçados. Levantou o olhar para mim. Vamos, eu disse. Saímos pela porta dos fundos juntas. O sol estava alto agora, aquele sol de agosto de Goiás que promete calor, mas que de manhã ainda dá trégua, que aquece sem queimar, que ilumina sem cegar. O trovão saiu correndo na frente com aquela corrida torta de sempre, ignorando os próprios limites de cachorro velho do jeito que faz toda manhã, como se toda manhã fosse a primeira de uma vida longa que ainda vai ter muita coisa boa. Fomos para fora, para a luz, para a terra que é minha e que agora é de alguém mais. E o dia abriu. Fim, fazenda, água escura. Niquelândia, Goiás. Contado por Severina Muniz, que não sabe explicar o que aconteceu, mas sabe que aconteceu. E que aprendeu que há mistérios que não precisam de explicação para serem verdade. Precisam só de respeito. E de alguém disposto a entrar na mata quando o momento chega, mesmo sem saber o que vai encontrar do outro lado. Agosto de 2024.